Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da nossa CPAD, lição do quarto trimestre de 2024, de 15 a 17 anos. Nós vamos estudar neste trimestre sobre falso ou verdadeiro, como combater as ideologias do nosso tempo. Nosso comentarista é o pastor, irmão Wagner de Almeida. Ele é o comentarista desse trimestre, ele é o chefe do setor de arte e design. Nesse trimestre, juvenis, nós vamos estudar sobre vários temas interessantes. O primeiro, como identificar e destruir sofismas, a vida em sociedade e as ideologias, humanismo, a criatura colocada acima do Criador, hedonismo, ser feliz a qualquer custo, relativismo ético, quando a ciência se opõe à fé cristã, evolucionismo e criacionismo, uma visão bíblica sobre o corpo, consumismo e minimalismo, o engano da teologia da prosperidade, sofrimento, é possível escapar dele? Pluralismo religioso, todos os caminhos levam a Deus? E por último, na lição 13, vamos estudar Está na Moda, a falácia dos modismos religiosos. Então, são temas palpitantes, são temas atuais e com certeza nós seremos muito abençoados por Deus. Mas antes, já deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, incentive as pessoas a se inscreverem no nosso canal. Todos os seus amigos, inimigos, colegas, vizinhos, incentive. Nós temos como meta chegar a dia 31 de dezembro agora de 2024, a marca de 5.000 inscritos. Isto é pela fé, contando com a sua oração e contando com a sua divulgação. Isso é muito importante. Lembrando que a CPAD é a livraria onde nós compramos bíblias, revistas, materiais evangélicos para o nosso crescimento espiritual. Aqui em São Paulo, a livraria da CPAD, aqui onde estamos, é na rua João Tobias 360. Mas aí na sua cidade, no seu estado, você deve procurar onde fica a CPAD. E também no novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho, no térreo, você tem a livraria da associação. Ali também tem bíblias, revistas, materiais evangélicos. E a Provix, que é a livraria online do pastor Fernando, que você compra diretamente pelo seu notebook, pelo seu celular e recebe no aconchego da sua casa. Bom, isso é muito importante, você saber onde adquirir o seu material bíblico para você estudar e para você crescer na graça e no conhecimento. Não se esqueça, deixa aqui embaixo também algum comentário, um bom dia, uma boa tarde, uma paz do Senhor. Isto é fundamental para que a plataforma do YouTube leve este conteúdo a um maior número de pessoas. Portanto, faça isso e você será muito abençoado. Quero agradecer, irmão Reginaldo Aparecida Amaral, nosso amigo, tem cedido esse espaço para o nosso estúdio provisório. E também Deus abençoe o irmão Reginaldo, toda a sua família, e também Deus abençoe o irmão Josué, nosso parceiro aqui, um colaborador, tem muito nos ajudado aqui com o cenário. Deus abençoe o irmão Josué, marido da irmã Marilena. Vamos lá, lição 6 de outubro de 2024, como identificar e destruir sofismas. Já vamos ver o que é sofisma e já vamos perceber como identificar e como destruir. O texto está em 1 de João 5:20, que diz: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O texto bíblico, a leitura bíblica, está em 2 aos Coríntios, capítulo 10,
do versículo 3 ao 5. Porque, andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Gálatas 1, do 8 ao 12. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. 1 de João 5, 19 e 20. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quais são os objetivos desta lição? Primeiro, entender o que é sofisma. Segundo, conhecer alguns sofismas do tempo dos apóstolos. E terceiro objetivo, reconhecer a importância da apologética cristã para identificar e combater os sofismas. Então vamos lá, juvenis, o que é um sofisma? Primeiro, sofisma. Ela tem origem no grego sofisma. E, a não ser que você seja muito interessado em filosofia, raramente se depara com esse termo no seu dia a dia. Quase sempre a gente não ouve essa terminologia. Contudo, certamente convive com o seu significado. Então, o significado de sofisma está o tempo todo presente ao nosso redor. E já deve ter ouvido muito sobre ele em algum momento. Você já deve ter ouvido falar de sofisma e já ouviu sofismas também. De acordo com o dicionário, sofisma pode ser definido como um argumento ou raciocínio. Então, é um argumento, alguma coisa para provar. É um raciocínio desenvolvido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade. Então, é um argumento, é um pensamento, tá? Que ele tem como objetivo fazer você acreditar que aquilo é verdade. Que, embora simule um acordo com as regras da lógica, apresenta na realidade uma estrutura interna inconsistente, incorreta e deliberadamente enganosa. Então, o conteúdo desse raciocínio, o conteúdo desse argumento é falso. Parece que é verdade, mas internamente é falso. A gente já vai ver isso aí. Ou seja, sofismas são mentiras que parecem verdade. Escreva aqui embaixo. Sofisma são mentiras que parecem verdade. Coloca aqui no rodapé, escreve aí, por favor. Faz alguma coisa, não fica só parado. Por causa do uso indevido que se faz da lógica, ou seja, se usa a lógica de maneira errada, o sofisma é terrivelmente prejudicial, principalmente
aqueles que desconhecem a palavra de Deus, pois podem mantê-los presos a enganos por pensarem ser a verdade. Então, sofisma é um raciocínio que parece verdade, mas é mentira, tá? E esse argumento, esse raciocínio, pode levar a pessoa a viver na mentira, pensando que está na verdade. Como então conhecer a verdade? Em meio a tantas mentiras disfarçadas, entre aspas, né? Mentiras disfarçadas, como discernir a verdade? E de que verdade estamos falando? Que até isso hoje em dia, né? Cada um tem sua verdade. Você já ouviu isso? Isso é uma mentira. Isso é um sofisma. Da verdade de Deus e da sua palavra. Estamos falando da palavra de Deus, da verdade de Deus. Se estivermos alicerçados na palavra de Deus, não seremos levados por nenhuma ideologia contrária ao nosso Criador. Então, se nós lermos a Bíblia, se estudarmos a Bíblia, nenhum sofisma vai nos alcançar, nenhuma mentira do inferno vai nos alcançar. A Bíblia nos diz que fomos gerados segundo a vontade do Pai das luzes, pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias de suas criaturas. Então, lá em Tiago, capítulo 1, abra sua Bíblia comigo. Eu vou ler na Bíblia na linguagem de hoje, para agilizar. Tiago, essa Bíblia você acha na CPAD, você acha lá com o pastor Fernando, na Provix. Tiago 1, 16 a 18. Não se enganem, meus queridos irmãos, tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu. Vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda, nem varia de posição, o que causaria a escuridão. Pela sua própria vontade, ele fez com que nós nascêssemos por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as suas criaturas. Tá? Então, nós somos o ser humano, nós somos a criatura principal que Deus criou. É isso que a Bíblia diz. Não por acaso, por meio da mentira, então, o diabo procura desde o princípio destruir a verdade e destruir toda a criação que a proclama, que proclama a verdade. Esse é o objetivo do diabo, destruir. Tá? As Sagradas Escrituras nos asseguram que há um único Deus verdadeiro. João 17, abra sua Bíblia, a oração de Jesus, a última oração de Jesus. Olha o que ele diz, João 17 e 3, na linguagem de hoje. E a vida eterna é esta, que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, que enviaste ao mundo. Jesus falando com o Pai, dizendo que ele era o único verdadeiro, cuja palavra, a palavra de Jesus é a verdade. João 17 e 17. Que eles sejam teu por meio da verdade. Por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. A tua palavra é a verdade. Isso daqui é uma oração, Jesus orando pelos seus discípulos. Então, quem não segue a verdade, que é a palavra de Deus, infelizmente não está em Deus e Deus não está nele. É simples assim. Por isso que o mundo é esse sistema de coisas que se opõem ao Senhor, esse sistema no qual nós vivemos. O mundo está entregue ao diabo, que é o seu príncipe. João 14 e 30 na linguagem de hoje. Não posso continuar a falar com vocês por muito tempo, pois está chegando
aquele que manda neste mundo, ele não tem poder sobre mim. Jesus está falando aqui. Então, o diabo é que manda provisoriamente neste mundo. Então, esse sistema está entregue ao diabo. Desta forma, reconhecendo que estamos na verdade, 1 João 5:20, nós já lemos lá, sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. Eu estou lendo na leitura bíblica em classe. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, quando a gente sabe que está na verdade, que é Jesus, nós devemos fazer o quê? Lutemos para propagar essa mensagem, não andando com astúcia, nem distorcendo a palavra de Deus. Nós não podemos fazer a palavra de Deus dizer o que nós queremos. Daí a importância de se estudar as Escrituras, pois são elas que testificam de Jesus. João 5,39, ele falou isso para os escribas e fariseus, tá? Examinai as Escrituras, estude a palavra de Deus todos os dias, porque ela fala de Jesus. E nos auxiliam, então, a reconhecer e a nos manter inabaláveis, mesmo diante das mais astutas ciladas do diabo. Então, quanto mais você lê a palavra de Deus, mais você está blindado contra os sofismas do diabo e desse mundo diabólico. O pai da mentira, sabendo que o sofisma se constitui de uma mentira, logo reconhecemos que o diabo faz uso desse artifício, ou seja, usar sofisma, para enganar a todos quanto puder. Então, o diabo, ele não perde viagem. Ele é o pai da mentira. João 8:44, ainda estou na linguagem de hoje, é uma Bíblia muito boa, diz assim, vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade, no diabo. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Então, o diabo, ele é o pai de todas as mentiras. Portanto, ele usa desse artifício. Ele mente desde o início, quando enganou a Eva, lá em Gênesis 3. Você deve lembrar que ele tomou a serpente e convenceu Eva a comer daquela fruta. Ele tem o objetivo de frustrar os planos de Deus para a humanidade. Esse é o objetivo principal do diabo. Por isso, como Deus deste século, Deus com letra minúscula, porque de Deus ele não tem nada, mas para este mundo ele é um Deus, usa pessoas que têm um entendimento cegado, pessoas com a mente bloqueada, a fim de disseminar falsas doutrinas, até mesmo entre os cristãos. Então o diabo, ele é craque em mentir e em disseminar falsas doutrinas, sofismas. Número 2, o sofisma nos dias dos apóstolos, lá na época de 2000 anos atrás. Este assunto não é novo, vem desde o tempo dos apóstolos, no período em que o Evangelho de Cristo estava sendo pregado pelos apóstolos. Alguns grupos ameaçaram o crescimento do cristianismo. Podemos destacar 2 grupos principais cujas ideias foram duramente combatidas pelos apóstolos. Vamos ver. Primeiro, os judaizantes. Ao examinarmos as cartas do Novo Testamento, encontramos a origem de alguns grupos que surgiram no tempo dos apóstolos e que foram severamente combatidos pelos apóstolos. A primeira que ameaçou a fé cristã foi
o grupo dos judaizantes. Quem eram eles? Eram judeus que se converteram ao Evangelho de Cristo, mas, tem um porém, a fim de agradar aos seus compatriotas, aos judeus em geral, defendiam a necessidade de manter alguns rituais judaicos, como, por exemplo, guardar o sábado, se abster de alimentos prescritos como imundos pela lei de Moisés, guardar a circuncisão, guardar a celebração dos dias de festas e outras coisas. Ou seja, você pode ser cristão, mas você tem que continuar seguindo os ritos da religião judaica. Esses eram os judaizantes, é um grupo forte. Dessa forma, a fé cristã foi sendo ameaçada, correndo o risco de ficar presa ao judaísmo. Ou seja, o cristianismo é uma coisa, o judaísmo é outra coisa. Tá? E esses judaizantes, que eram judeus que se convertiam a Cristo, queriam misturar cristianismo com judaísmo. E não era. Os apóstolos tiveram que combater isso. Como sabemos, a igreja, então, primitiva, do primeiro século, teve dúvidas sobre o assunto, sendo orientada por Paulo em várias cartas. Gálatas 2,14. Sabemos que essas práticas não eram mais necessárias para a nossa salvação, pois Cristo já havia ensinado que nenhuma delas nos torna puros diante de Deus. Então, nenhuma dessas práticas aqui garante a salvação. O que garante é a fé em Jesus Cristo. Esta é a verdade, conforme nós já lemos lá no Evangelho de João. Outro grupo eram os gnósticos. Quem eram os gnósticos? Quando as boas novas do Evangelho começaram a ir até os confins da terra, conforme Jesus mandou em Atos 1 e 8, ele alcançou também países de cultura grega. Lembrando que a cultura grega na época ela era forte. Ela era aqui, envolvia o mundo daquela época. Nesses locais de cultura grega, o Evangelho encontrou os ensinamentos da filosofia grega, que usa diversas religiões conhecidas para compor o quê? A gnosis. O que é a gnosis? Palavra grega para conhecimento. Gnosis tem a ver com conhecimento, né? A pessoa adquirir informações. E para quê? Ela precisa dessas informações, desse conhecimento, para definir a divindade, para definir o que é Deus, para definir o que é o contato dos seres celestiais. Outro objetivo, explicar os fenômenos naturais e orientar a conduta humana. Então, é o trabalho da filosofia, o trabalho do conhecimento, né, da gnosis. E aí ele diz, assim surgiu o gnosticismo, que é um sistema de crenças, era como as pessoas acreditavam que o mundo girava, cujo ensino apregoava que a salvação, olha, de novo tirando Jesus, acreditava que a salvação seria alcançada por meio do conhecimento ou por meio da filosofia. Isso é até hoje. Muitas pessoas acham que serão salvos através do conhecimento, da gnosis. Os gnoses, ou os gnósticos, melhor dizendo, entendiam que o que era material era mal e o que era espiritual era bom. Deus é a força boa e a matéria é má. Num primeiro momento, isso daqui até parece interessante, mas agora vamos para frente. Podemos observar tais heresias que se infiltraram nas igrejas cristãs do tempo dos apóstolos, serem combatidas nas cartas de Paulo e nas cartas de João, quando falam dos falsos mestres, filósofos
que entraram com suas filosofias dentro da igreja. Como Paulo escreveu aos Colossenses, Cristo é a resposta às vãs filosofias, às falsas doutrinas e todo o legalismo. Então, Jesus é a resposta. Jesus é a verdade. Infelizmente, muitas dessas heresias ainda continuam de alguma forma até os dias de hoje. Por isso, a importância de sabermos combater esse mal. Ninguém será salvo pela filosofia, pelas ideologias, pelas divindades pagãs. Não, a salvação é só em Cristo Jesus. Ele que morreu na cruz para nos salvar da perdição eterna. Então, vamos a mais um. Como reconhecer um sofisma na atualidade? Como é que eu reconheço um sofisma? As seitas, todas as falsas religiões e seus ensinos falsos são repletas de sofismas, ou seja, falácias enganosas que procuram minar a verdade das escrituras sagradas. Então são heresias que querem combater a Bíblia. Mas como reconhecê-las? Esse é o grande ponto. De acordo com o Manual de Apologética da CPAD, que é um livro que você encontra nessa livraria CPAD, como é que a gente reconhece? Qualquer movimento, presta atenção, hein? Qualquer movimento denominado religioso que discorda dos pontos fundamentais da fé cristã, tais como a autoridade suprema da Bíblia, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, pecado, inferno, salvação e o homem é seita. Então, todo movimento religioso que discordar desses pontos fundamentais, isso é uma seita. Portanto, para identificar e desmascarar um sofisma, é necessário discernimento espiritual, ajuda do Espírito Santo, e conhecimento bíblico. A pessoa precisa estudar a Bíblia, pois uma das características das seitas é rejeitar a autoridade e inspiração das Escrituras, colocando outros livros acima da palavra de Deus. Então, qualquer religião, qualquer movimento religioso que despreza a Bíblia e coloca qualquer outro livro acima da Bíblia, isso aí você já sabe, é um movimento herético, é do inferno. E outro ponto, para terminar, apologética cristã. A palavra apologética quer dizer defesa. Escreve aí embaixo, apologética, igual, defesa. Escreve aí no rodapé, nos comentários, por favor. Participa aqui da aula, por gentileza. Escreve aí, apologética igual defesa. Vamos adiante. É uma disciplina teológica cujo foco é defender os fundamentos da fé cristã autêntica. Defender os fundamentos da fé cristã autêntica, verdadeira. A apologética demonstra que Deus realmente existe, que Ele é soberano e que Ele criou todas as coisas. E não apenas isso, a apologética defende que Deus é também bom, Deus é justo, Deus é amoroso, a ponto de enviar o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer numa cruz e ressuscitar para nos dar a salvação eterna. Por isso, a nossa fé em Jesus não é algo ilógico, não é algo irracional, não é algo emocional. Nossa fé, ela é clara, ela é lógica, ela é objetiva. A apologética também defende que a Bíblia é inspirada por Deus e a maior fonte de informação sobre Deus. Mas para defendermos algo, para fazermos apologética, precisamos conhecer e, se vamos combater o erro, precisamos, no mínimo, saber o que é certo. Por esse motivo, a apologética e a teologia
devem andar juntas. Elas são inseparáveis, a apologética e a teologia. Invista em seus estudos bíblicos, porque as seitas, as ideologias e as heresias estão em toda parte e devemos enfrentá-las com conhecimento, sempre mostrando Jesus para essas pessoas, pois a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Por isso, como sal e luz deste mundo, temos o dever de demonstrar compaixão aos que estão em trevas, como um dia todos nós também já estivemos. Então nós temos que amar as pessoas e ter misericórdia e compaixão delas, porque elas estão em trevas, não é porque elas querem, é porque a palavra de Deus ainda não as alcançou. Assim você já aprendeu comigo hoje como identificar e destruir sofismas. Já aprendeu o que é sofisma, que é algo para parecer verdade, mas é uma mentira. Um abraço apertado, Deus te abençoe, deixa aqui embaixo seu gostei, isso é importante, e até a próxima, se Deus quiser.